chamado para incluir de forma fraternal ou articulada ou em parceria qualquer instituição ou associação cultural. Na base deste trabalho está a Casa do Poeta e Instituto Cultural Português, que se uniram para promover este sarau, portanto, que se situa dentro da espiritualidade do sangue e da língua portuguesa. Todas as associações que queiram participar estão bem-vindas. Vamos dar início ao primeiro programa do sarau desta noite. Chama-se ele Conversas Literárias. Comigo, escritores e produtores e divulgadores da nossa literatura ou das nossas letras. Temos o Paulo Vieira, que tem em face de acabamento uma novela muito interessante, que é Tempos a Lançá-la. À minha esquerda, logo, temos o Alcione Surtica, autor de várias obras e algumas para a recente Feira do Livro. À minha direita temos nossa Margarida Moraes, vereadora que se distinguiu por suas atividades culturais e até literárias, e tem muito a dizer, se não é autora, como produtora e apoiadora de obras de livros dos autores. Margarida Moraes, nós vamos iniciar o nosso sarau. O que é que você diz? Sim, ou nos pode dizer da sua ação literária, cultural, a favor do autor, do escritor. Nós sabemos que foi funcionária superior do Ministério da Cultura e certamente muito fez nessa área. E também como vereadora, foi chamada a vereadora da Cultura. Portanto, sempre tem algo a dizer da produção literária, das atividades literárias que se realizam na nossa Porto Alegre. Boa noite a todas e todos. Em nome do senhor Antônio Soares, da Santa Inês, eu quero agradecer esse convite que me fizeram para retornar a esse lugar que eu conheço tão bem. Eu não sou vereadora, eu fui secretária da Cultura em Porto Alegre, fui vereadora, depois trabalhei no Ministério da Cultura, o senhor Antônio me visitou lá várias vezes. Mas no dia 13 de maio eu saí do Ministério da Cultura, eu me exonerei. Então eu estou voltada agora para essa militância na vida cultural, porque eu acredito que é a cultura que dá sentido à vida. Sem cultura, sem arte, a vida perde o sentido. E essas agremiações, essas associações, como o Instituto Cultural Português, o Quaternon Literário, a Casa do Poeta Rio-Grandense, são entidades culturais que espontaneamente as pessoas se unem, sustentam o espaço e conseguem produzir. Porque todas as pessoas nascem criativas, todas as pessoas têm a capacidade e o talento de criar, mas eu acredito que, como a cultura é um direito de todas as pessoas, está gravado no artigo 215 da Constituição, que a cultura é um direito de todas as pessoas, também é um dever do Estado apoiar a cultura, reconhecer, respeitar. Então eu venho aqui com esse olhar assim, de respeito e de desenvolvimento. A gente tem muitas ideias, vivemos um ano eleitoral para o próximo ano, que a cultura volte a ter aquele lugar em Porto Alegre que nunca deveria ter deixado de existir. Eu venho aqui só apenas trazer a minha saudação, dizer que eu estou gripada, estou sem voz. Eu fui no médico hoje, daqui a pouco eu tenho que ir para casa, mas eu vim dar um abraço sincero a todos vocês e me sinto em casa, nesse ambiente. Estava com saudades, já estivemos visitando a Santa Inês, o quanto cresceu esse espaço em termos de vibração, de efervescência cultural na nossa cidade e que merece ser reconhecido por todos os governos municipais, estadual e federal. Parabéns a vocês. Eu já peço desculpas se eu tiver que sair antes, porque eu estou com um problema de voz e de garganta bem grave. Hoje eu fui ao médico e vou para casa daqui a pouco
para me dedicar. Muito obrigada a vocês, parabéns pelo trabalho. Agora uma pergunta. Aqui estão muitos poetas e alguns da Casa do Poeta. Algum poeta da Casa do Poeta chegou a procurá-la pedindo apoio para a edição do livro? Não. Nunca ninguém procurou. Agora não. Ali no Ministério da Cultura, não. E quando era secretária da Cultura, não foi procurada para apoiar projetos? Quando eu era secretária da Cultura, nós tínhamos a editora da cidade, nós tínhamos uma editora que editava os livros dos autores de Porto Alegre. Aí o caso tinha que ser de Porto Alegre, e aí nesses casos muitos livros foram editados pela Prefeitura de Porto Alegre, com certeza. Portanto, a ação foi bem desempenhada e bem concluída. E agora temos à nossa esquerda outros autores. Temos o Paulo Vieira de Freitas, que me surpreendeu há dias, ou recentemente, com a possível edição de um livro muito interessante, uma novela, mesmo uma novela que se lê em poucas horas, chama-se Gangorra. Paulo, o que é que nos diz essa novela? Sai ou não sai na Feira do Livro? Boa noite a todos. Boa noite. Posso começar dizendo que estar no meio de vocês e participar dessa mesa já me deixa sem voz, sem a rouquidão da direita, porque a minha rouquidão é cerebral. Entretanto, alguém, há uns 60 anos atrás, me surpreendeu dentro de uma aula de português, daquele antigo ginásio, talvez quem esteja aqui, em maioria, se recorde do que tinha sido, onde eu estudava havia uma academia literária. Eu comecei a me interessar pelo assunto. Lembro que havia um jogral e eu admirava porque eles visitavam as salas de aula durante as aulas de português e recitavam poesias das quais eu me lembro ainda e me lembro tanto deles. Ano passado, retornei a essa cidade, que não é aqui, fica apenas a 1.108 quilômetros daqui. E encontrei numa farmácia e reconheci um membro dos jograis. E ele ficou admirado de eu estar me lembrando de tudo aquilo. Mas é como eu acabava de dizer, o doutor Antônio, depois que a gente passa dos 70, a gente não lembra do dia anterior. Mas lembra de 60 anos atrás. A nossa memória passa a ser seletiva e a gente se esquece com facilidade daquilo que acontece há pouco tempo atrás, mas se lembra perfeitamente do que aconteceu há muito tempo. E foi assim, lembrando há muito tempo, que eu me meti a escrever. Porque depois, antigo, ancião, embora sem bengala, a minha bengala passou a ser a letra. Eu comecei a escrever. E já saiu um livro de poesias, que deve ter circulado por aí. Já saiu um outro livreto, contando o que acontecia na minha infância e juventude. E agora tem mais um, que provavelmente esteja pronto até a Feira do Livro. É o que ele disse, chama-se Gangorra, que é o relato do que acontecia desde a infância até a pré-adolescência. E aí, eu tenho um herói. E eu pretendo fazer com que proximamente saia um outro.
do mesmo personagem já na vida adulta. Ora, eu peço desculpas por não ter sido favorecido muito grandemente no aspecto intelectual, mas eu procuro fazer aquilo que eu aprendi há muitos anos e gostei. E como agora não me resta nada, porque a parte profissional já ficou para trás, eu tenho todo o tempo do mundo para me aperfeiçoar, para ler, para escrever. E só me preocupa uma coisa, é que eu não sei se existe ainda por parte da prefeitura algum órgão que queira abraçar a minha causa. Não tem. Então, eu não tenho a quem recorrer. Eu só tenho que agradecer essa oportunidade, tá? E dizer que se a minha gangorra subir e depois descer, que ela torne a subir e que continue sempre assim. Muito obrigado a todos. Boa noite. Pelo menos haja esperança que a prefeitura possa abraçar a causa do Paulo Vieira do Freire. Mas, certamente que a nossa vereadora, proximamente eleita, poderá dizer se isso é possível ou não é possível, que a prefeitura apoie ou abrace a causa do escritor que quer lançar o livro. A prefeitura tem a Secretaria Municipal da Cultura, que cuida da cultura, evidente. E a função é reconhecer, respeitar e potencializar os autores, os artistas existentes. E tem dentro uma coordenação do livro de literatura, que havia essa editora, que é a Fernanda. É preciso criar essa editora que vai estabelecer editais e que vai fazer esse trabalho que foi muito bem feito, que é a Santa Inés, o senhor Antônio conhece de tanto tempo. Um vereador pode estabelecer o plano municipal do livro de literatura que já existe e dentro dessa lei que já foi aprovada, aprovar editais para que a produção literária porto-alegrense, aquela que tem muito talento, mas que não tem muito acesso às grandes editoras, às vezes, não é? E tem talento sobrando, eu acredito que cabe aos governos fazer esse trabalho. Isso é possível, é legal e é regimental. Existem leis para isso. E agora temos o nosso autor, Alcione Surtica, que há anos começou a escrever, isto é, depois que recolheu ao silêncio calmo dos aposentos, não é? E bem aposentado, ele resolve escrever e escreve quase anualmente, e já me parece que já vai em 2 livros por ano. E sei que ele está preparando alguma coisa para a Feira do Livro. Alcione, que vem a dizer isso? Tão em segredo, está ou está preparando um livro já para a Feira do Livro? Minha saudação a todos. Por enquanto era segredo, mas já que foi espalhado. Relembrando um pouco o meu início, há um elo entre a Casa do Poeta Rio-Grandense e o Instituto Cultural Português. Foi aí o meu início literário. E como escritor, eu sou garoto ainda, porque escrevo apenas há 16 anos. Estava na Casa do Poeta Rio-Grandense, num evento que esteve lá, e Santa Inés distribuía um jornalzinho, por demais conhecido R.S. Letras. Era o número 8. E, com essa dica,
enviei um poema que foi publicado no número 9. E desde então não falhei mais nas publicações. Já publiquei 6 livros e está em preparo o 7º. Lemilúnio, que tem contos e crônicas. Já está marcado para a Feira do Livro, dia 5 de novembro, 15 horas. E sempre uma alegria participar da nossa feira. Lá nós revemos não só procuramos livros, mas como revemos os amigos, que às vezes passamos um ano sem contato. E esses momentos são especiais. Então, aguardamos a feira e, por enquanto, a novidade é essa. Muito obrigado. Como estamos vendo, há boas expectativas dos nossos autores e escritores que habitualmente frequentam o Sarau Luso-Brasileiro se apresenta na feira e com obras bem significativas. Quero dizer que Alcione, por exemplo, Surtica, ele é autor desta obra, uma delas, de pai para filho, é Crónicas, claro que o título é impróprio, só tem um bom sentido neste significado. É que o pai fez com que o filho também enveredasse pela carreira literária. O livro são crónicas também, crónicas do cotidiano, que é o forte de Alcione Surtica. Tem uma habilidade extrema e um jeito especial de elaborar crónicas do cotidiano viver. Portanto, aguardemos as obras, tenhamos expectativas de que as obras vão aparecer na Feira do Livro, tanto a do nosso Alcione Surtica, como a do Paulo Vieira de Freitas, o célebre romance ou novela chamado A Borra. E até à próxima oportunidade. Ora, e outras que quer lançar e de projetos que ela quer impor. Temos também ao nosso lado Regina, que certamente, como é a primeira vez que nos encontramos, certamente talvez está envolvida nas coisas literárias. Sim, pelo menos ajudando a Marina. Ela representa a secretária, com licença, Antônia, ela representa a secretária de Cultura, Regina, a Adriana Esperandir, que não teve possibilidade de vir. Regina, que está aqui ao nosso lado, representa, portanto, a secretária de Cultura, Adriana Esperandir, que domina nas terras do Osório e faz triunfar. Né? Outras crenças, outra fé, né? Essa fé vai se aprimorando. E então o costume pode ser pequeno, apenas convidar a pessoa para ir na missa de 7º dia, ou para a vida toda, através dessa pessoa que vai usar a coberta da alma. E eu então esse trabalho, antes de ser publicado, já inspirou um documentário em 2004, passou na TVE por muitos anos. Este documentário, esse assunto também eu tive a oportunidade de levar até Açores e apresentar lá na Ilha Terceira, apresentar o trabalho lá. O seu Antônio estava conosco neste momento lá, porque eram as festas são joaninas e estava a apresentação do meu trabalho dentro da programação. E lá na ilha eu consegui conversar com pessoas que conheciam o costume, mas que lá não se chama coberta d'alma, lá se chama roupa de alma, e ainda é praticado. Aí vocês vão dizer assim, mas é utilizado ainda este costume? Raramente, porque nós, nesse mundo tão rápido, que as coisas acontecem tão rapidamente, que antigamente nós nos comunicávamos através da carta, hoje é o telefone, hoje é o celular, tudo corre muito rápido, não temos mais tempo de cultuar os nossos mortos.
enquanto que antigamente sim, né? Se dava esse tempo. E então lá eu consegui várias entrevistas através da minha comunicante que me ajudou, que intermediou as entrevistas lá em Açores. Depois, né, que eu saí de lá, a gente ficou só 15 dias, mas depois a gente continuou se comunicando. E então tive essa oportunidade de levar até Açores o conhecimento nosso aqui sobre a coberta Down. E agora eu estou participando, junto com outros colegas historiadores e pesquisadores, no Melhor Livro 2016-2017, através da Sala Açoriana, que a professora Regina então vai contar um pouquinho, né, sobre a Sala Açoriana. E agradeço o ouvido de vocês para saber um pouquinho deste costume. Muito obrigada. Que a nossa comunidade aqui dentro de Osório, as escolas MEIs, né, que é do município. E eu acho que são esses então, mas eu acho que esses aí já fazem um show espetacular. Eu vou passar então a coordenação da mesa para o nosso coordenador mor, que é sempre o Antônio Bica. Se tratando de Casa do Poeta, de Instituto Nelson Facchinetti, e de poesia e de gauchismo ou de conhecimento da cultura gaúcha, o Antônio Bica está sempre à frente coordenando, né? Passamos então a palavra ao Antônio Bica. É uma satisfação muito grande, mais um sarau aqui no Instituto Cultural Português, mais um cafezinho poético que me fala no fundo da alma, porque quando se fala em cafezinho poético, recordamos o restaurante Dona Maria, Ana José Montaui, saudoso, Ivan, poeta, Nelson Facchinetti e outros, Dr. Hugo Ramírez, professor Rosário Pereira Soares, baluartes da cultura do Rio Grande do Sul, outros tantos. O patrão lá de Riva nos permitiu que estejam aqui conosco nesta noite. Gostaria de cumprimentar o historiador, professor Moacir Flores, que nos visita nesta noite. Eu acho que nós podíamos aproveitar e convidar o Moacir para passar para a mesa. Sim, também. Porque nós estamos vivendo um momento que nós precisamos da pena, como se diria antigamente, dos poetas, dos historiadores, dos homens que realmente conhecem, porque está dando espaço, até mesmo está se dando espaço a pessoas que não condizem com a realidade do Rio Grande do Sul e com a história dos bravos farrapos que cruzaram estas pragas em 1835. Já surgiu, como o professor mesmo sabe, um historiador aí que escreveu Bento Gonçalves, o Herói Ladrão. Vou parar por aqui para não dizer outras coisas tantas. Porque eu venho de uma cepa campeira. Eu sou descendente dessa gente que cruzaram a fronteira em busca de liberdade e dias melhores. Infelizmente, na totalidade, não conseguiram o que eu queria. Mas uma parte conseguiram. Agora, conheci um jovem que se apresentou a mim como poeta, escritor, jornalista, radialista, cantor, músico e não sei o que mais. Parece assim que na filosofia dele, professor, o Bento Gonçalves não teve importância nenhuma na Guerra dos Farrapos. Isso é para gente que não conhece. Já estou aqui fazendo a minha contestação e minha próxima coluna no jornal MS Letras
eu vou falar sobre a Estância da Harmonia, que nós fizemos o primeiro fogo lá, primeiro acampamento, primeiro fandango, primeiro carreteiro e editamos o primeiro livro lá, fizemos o lançamento. Na Estância da Poesia Crioula, através do Ronda, Grupos de Estudo da Cultura Gaúcha. O Divas Costa, o Wilson Tubino, Moisés Silveira de Menezes, eu, a saudosa Maria Pampim e outros. Essa história que os jovens não conhecem. Há poucos dias alguém me dizia, não, isso foi o Gaúcho da Fronteira, e o Lúcio Janel. São talentos do Rio Grande do Sul, que estão arrinconados aqui no Rio Grande do Sul. Porque o Lúcio Janel é argentino e o Gaúcho da Fronteira é uruguaio, cruzou a fronteira para o lado de cá. Então, eu acho que nós precisamos, professor, levantar a nossa bandeira e mostrar para os jovens a verdadeira história do Rio Grande do Sul e desses bravos farrapos. Eu gostaria de cumprimentar os senhores, a sua esposa, e até mesmo sobre esse assunto, porque nós estamos na casa do poeta rio-grandense, no Instituto Nelson Fachinelli, no Instituto Cultural Português, no Cafezinho Poético, mas isso faz parte das nossas rodas de verso e do Cafezinho Poético. Eu sou descendente de açorianos, Flores, e fui descobrir isso mais tarde, por acaso. Que nem a Marlene. Por acaso. Por acaso, não pesquisando, porque eu não faço genealogia. Eu trabalho com história social e história política. E aí fui ver aí. Para o senhor se localizar melhor, como diria o Amaranto Pereira, que o senhor conheceu muito bem, fiz a biografia dele, eu sou lá da Encruzilhada, onde o Canabarro deixou diz que tem uma casa lá, que eu quero fotografar bem no centro da cidade, na frente da antiga rodoviária de Encruzilhada, diz que lá ele deixou a papagaio, já quase no final da Revolução. Bom, trabalho que, desculpe, eu não guardei o nome, mas esse trabalho sobre os mortos, que a senhora se referiu, no momento que a senhora começou a falar sobre esse ritual da morte, Dalma, né? eu me voltei para minha esposa e disse assim, é judaico. E esse é uma pesquisa que eu já fiz, porque eu cheguei a açoriano através dos cristãos novos. Eu não sou descendente judeu. Se sou, também não tem importância. Muito longe. Já estão todos mortos, não interessa. Mas foi aí que eu cheguei, que eu era açoriano, porque comecei a pesquisar, tinha que dar aula sobre Inquisição, lá no seminário religioso, no seminário de Viamão, e para os capuchinhos, então tinha que falar sobre Inquisição, quem são os cristãos novos. Cheguei aos açorianos. E quando comecei a ver os costumes dos cristãos novos, falei, mas isso acontecia na minha casa, acontecia na minha família. E depois juntei alunos da PUC e da URGS, fizemos uma pesquisa sobre o interior de Viamão, Gravataí, e encontramos esses costumes. Vocês são descendentes judeus? Não, somos portugueses. Portugueses, como eu. Sempre me considerei português. Me considero um luso brasileiro. O que acontece então? Que esse ritual é importante, porque ele nos permite estudar uma época, uma sociedade. E aquilo que lhe disseram lá, que os mortos agora são esquecidos, não são lembrados, porque nós temos muita atividade. Não era como antes, que o ancestral tinha que ser lembrado, porque ele era um modelo para a próxima geração. Hoje não há mais modelo. Hoje o modelo é um jogador de futebol, é um artista. Não é nem o Bento Gonçalves o modelo. É o que está agora, é o hoje. É hoje que é o importante, não é mais o passado.
O que os nossos antepassados fizeram, hoje não podemos fazer, estaríamos totalmente deslocados. Então eles são esquecidos. O historiador, ele lida com mortos. E muitas vezes, quando estou pesquisando documentos, me aparece lá, fulano morreu. Pô, para mim é um choque, morreu. Aí eu me lembro, mas isso foi há 100, 200 anos atrás. Mas é que nós convivemos com eles. Como historiador, como pesquisador, nós temos essa convivência. E é através deles. Por exemplo, o senhor me fala em Bento Gonçalves. Se o senhor olhar os jornais da época, o senhor vai ver. Bento Gonçalves era imperial, ele não era farroupilha. Os farroupilha era o partido liberal radical, extremista, que queriam impor as reformas à força. Inclusive matavam, degolavam antes da Revolução Farroupilha, para impor suas ideias radicais. Bento Gonçalves é um anarquista moderado. Ele quer mudança através de leis. Tanto é que quando eu coloco como chefe da Revolução, não somos extremistas. O Partido Farroupilha foi fundado em 1832 por José Alpuim, um carioca. E o chefe, Marciano Pereira Ribeiro, um médico mineiro, não é gaúcho. Os farroupilha eram minoria. Só que os imperiais, para diminuir o movimento, a guerra civil, chamou todo mundo de farroupilha, no sentido de serem extremistas. Vamos dizer assim, a história ela só pode ser feita através de documentação. Caso contrário, nós temos uma narrativa sentimental. E muitos jovens desconfiam da história por causa desse sentimentalismo. A Revolução Farroupilha, se me permite, não sei que tempo que eu posso falar. É vontade. Não, É importante. não, é cansativo. A Revolução Farroupilha, ela se transformou numa identidade do Rio Grande do Sul. Assim como muitos pensam numa identidade açoriana no Rio Grande do Sul. Mas nós temos uma identidade que a Revolução Farroupilha é um símbolo. Então o que acontece? Tudo que é negativo de uma guerra civil, saque, pilhagem, degolas, foi agora atualmente carnavalizada. Inclusive, quando começaram com esse carnaval, eu disse assim, está faltando uma comissão de frente e a ala das baianas. Eu disse isso numa entrevista na televisão, quando me questionaram. Por quê? Porque nós estamos idealizando a Revolução Farroupilha, já que ela é uma identidade. A mesma coisa a cultura açoriana. Começamos a idealizar. A senhora, desculpe, não guardei o seu nome, que fez a pesquisa sobre os mortos. É a Marina Raimundo. A senhora teve a resposta. Por que não se faz mais isso lá nos Açores? Por que não mais fazer isso? Agora, quando se transforma em identidade, eu já peguei um livro, depois pode comprar. Quando se faz uma identidade, a identidade é através de uma idealização, como nós gostaríamos que nós fôssemos. Agora, quando nós idealizamos uma identidade, vem a minha pergunta. Sigam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas que desgraceiro está o Rio Grande do Sul? Quais as façanhas? Pergunto. Então, o perigo de nós criarmos uma identidade idealizada é de não vermos a realidade e ficarmos cultuando aquela identidade. Não quer dizer que nós tenhamos que ignorar a história. Eu acho que nós temos que conhecer a história para evitar cair nessas armadilhas.
Isso é uma armadilha. Nós escapamos da realidade. A realidade hoje é outra. Não é do período farroupilha. Agora, me permite entender a história do Rio Grande do Sul, como se forma a sociedade do Rio Grande do Sul e como nós nos desviamos da realidade. O que é importante é o presente. O futuro não é importante, ele não existe. E quando ele vier, ele será o presente. No momento que o futuro chegar, ele será o presente. Então não temos preocupação com o futuro. Passado no cérebro para entender o que está acontecendo hoje. Por que politicamente, o governo sempre castrou e recastrou o povo brasileiro? Essa frase não é minha, é de Capistrano de Abreu, 1883. 1883. Como tomar como modelo uma revolução farroupilha, que é uma guerra civil contra o Rio Grande do Sul. Por exemplo, a minha cidade, Leal e Valorosa. Por quê? Porque ela foi anti-farroupilha. Foi cercado. Rio Grande foi anti-farroupilha. Pelotas, anti-farroupilha. Rio Pardo, anti-farroupilha. Por que eu tenho que ter um modelo de um passado sem entender o passado? Eu posso me orgulhar da Revolução? Tá? Posso. Mas não posso servir como identidade. Não posso. O senhor me desculpe, mas sabe muito bem da minha posição. Não, eu sei da sua posição. Assim, eu trabalho assim, ó. Se nós não tivermos o passado, alicerçados no passado, nós não vamos ter presente. Então, porque a sociedade se transforma. E por isso que nessa transformação, nessa falta de cultura, de informação... Aí é outra coisa. Falta de cultura é outra coisa. Porque nós estamos vivendo um momento que... Eu vou lhe contar uma história rapidinho, e para os senhores. Um amigo meu foi fazer o vestibular. E ele disse assim, a questão tinha mais peso, eu errei. E perguntou, quem foi Simões Lopes Neto? Eu, mas não vai me dizer que tu não sabe quem foi Simões Lopes Neto. Não, eu deixei em branco, não soube o que quer dizer. Patrono da academia. Quer dizer, então, eu acho assim que eu defendo essa ideia que se eu escrevo um verso, se eu sou poeta, tenho que lutar por isso. Se eu me apresento como historiadores, mas professor, eu vou lhe contar uma história rapidinha, já estou tomando conta da coisa que quando os poetas têm que declamar, mas eu quero ser rápido, eu estou vindo lá de Encruzilhada hoje, desde a semana passada que eu estive em Santa Cruz, Rio Pardo, Cachoeira e Encruzilhada, porque eu estou escrevendo um trabalho e depois eu quero a sua apreciação como professor, como historiadores, e quando eu escrevo um verso, ou eu escrevo um texto, eu aceito a crítica, porque somente com os críticos, com os que sabem mais do que eu, é que eu vou aprender. E dia 1º vai estar encruzilhada um ilustre, não sei se é porto-alegrense, mas um homem de letras. E eu estou com um livro que vai sair agora, que é um protesto. Eu protesto sobre a data de nascimento do João Cândido Almirante Negro, o local que ele nasceu, agora eu esqueci os outros textos, as outras questões. E os homens de letras dizem assim, João Cândido nasceu em 1880, não sei quem, em São José, Encruzilhada, em Rio Pardo. Só que esquecem, aí é que vem a parte interessante, esquecem de darem uma olhadinha que Encruzilhada se emancipou em 19 de julho de 1849. E aí está a minha questão. E vão aplaudir o intelectual do Rio Grande do Sul e do Brasil, um homem de letra, eu respeito, mas ele se colocou como muitos
historiadores do Rio de Janeiro, de São Paulo, que dizem que o João Cândido é de Rio Pardo e ele é de Encruzilhada. Eu tenho a certidão de batismo dele. Então o senhor vê. E eu não estou falando de um bica da vida, estou falando de um homem de letras, eu estou falando de um intelectual, de um romancista, de um patrono da Feira do Livro. Não estou falando